tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Isaías 29:9 diz: sendo assim, enchei-vos de surpresa, ficai pasmos, cegai-vos a vós mesmos e permaneceis sem enxergar, embriagai-vos, mas não com vinho, cambaleai, todavia não por causa de bebida forte, porquanto Yahvé derramou sobre vós um espírito de torpor, fechou-vos os olhos, e a vós que sois os profetas, cobriu-vos a cabeça, vós que sois videntes. Para vós toda a visão não passa de palavras seladas num livro. Ora, e se dereis esse livro a alguém que saiba ler e lhe pedirem, lê isto, por favor, ao que tal pessoa replicará: impossível, pois este livro está lacrado. Ou ainda, se entregares este livro a uma pessoa que não sabe ler, suplicando-lhe: lê isto, por favor, mas a isto ele responderá: sinto muito, não sei ler. Eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. O que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder seus planos de Yahvé, que agem nas trevas e imaginam: quem há de ver-nos aqui? Quem ficará sabendo o que estamos fazendo? Ó, que perversão e presunção a vossa! Que é isso que pensas? Tratar o oleiro como argila? Porventura o objeto formado pode alegar àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro: ele nada entende do ofício? Amém, irmão? Pode sentar. Isaías, mais uma vez, dando umas chicotadas no povo, o profeta messiânico que anuncia coisas tremendas. Uma característica da palavra de Isaías é, além do chicote, depois ele traz sempre aquele bálsamo: olha, mas se me ouvires, se me deres ouvido. É bem o caráter de Deus que eu particularmente conheço, tanto pela Escritura quanto em algo pessoal que todos nós temos com Deus, né? Deus é uma pessoa. Quem anda com Ele aprende o seu jeitinho de ser. É igual uma mãe que diz que conhece um filho que diz que conhece o pai. Deus mandou Jonas a Nínive e disse: vai lá porque eu vou destruir aquela cidade. E Jonas não queria ir, porque dizem os escritores que sabiam que Jonas sabia que Deus era misericordioso, que ia acabar não destruindo Nínive, e ele queria que Nínive fosse destruída. Mas, apesar de Deus decretar um juízo, quando a cidade se arrepende com a pregação de Jonas, até os animais, o rei proibiu de comer, até os animais foram fazer jejum. Então, acabou que Deus disse: não vou destruir essa cidade. Aí Jonas se desespera: não falei? Eu falei, por isso que eu não queria ir. Aí Deus foi e fez uma aboboreira nascer e cobrir a cabeça de Jonas assim, e ele ali naquela sombrinha do deserto, ele ficou maravilhado e ali ficou. Aí Deus na tarde manda um bicho que vem e fere a aboboreira, aí ela murcha, aí o sol vem e torra a cabeça de Jonas, e Jonas fica lastimando: eu quero a morte, olha o que foi feito da aboboreira. Aí Deus vem dizer assim: incrível, você ficou com pena de uma planta,
E não deveria eu ter pena de milhares de pessoas e tantos animais? Pessoas que não sabem discernir da sua mão esquerda para a direita, cegos. Ou seja, a Escritura vai dizer que Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas quer que todos cheguem ao pleno arrependimento. E Deus trata muito com o homem no momento, irmão. Isso é algo que eu aprendi, porque eu ficava em dúvida, e quando a gente fica em dúvida, irmão, um dos títulos que eu acho tão glorioso de Jesus, que é um título que revela muita intimidade, é o título de mestre. Mestre é aquele que ministra, ensina, né? Então tem que ter um contato com quem ele está ensinando. Então muitas vezes eu via situações que eu dizia assim: Senhor, eu sei que essa pessoa não tem condição, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor poupou disso? São essa caminhada aí, irmão, de décadas. E aí eu fui entender, depois de muito estudo, muita peleja, muita oração, que Deus trata com o ser humano naquele momento. Se naquele momento a pessoa se enquadrou, Deus vem e abençoa. Daqui a pouco a pessoa desenquadrou, a história é totalmente diferente. Aí lá na frente ela enquadrou de novo, ela acaba recebendo uma bênção porque estava enquadrada. Aí desenquadra, e tem pessoas que é assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, quando ela está de um jeito, ela cata uma bênção, quando ela está de outro, ela perde. Está de um jeito, cata a bênção, está de outro, ela perde. E eu, conhecendo histórico de algumas pessoas, antes da geração Jesus Cristo existir, eu questionava isso, porque olhando de uma forma o caminhar da pessoa, dizia, não tem condição de receber nada, como que essa pessoa recebeu isso, aquilo ou aquilo outro? Mas eram aqueles momentos em que a pessoa tinha o seu juízo recobrado, ela acabava se dando bem. E um exemplo bíblico que você tem disso, de um camarada que se deu bem, numa dessas recobradas de juízo, é um camarada que tu vai encontrar lá no céu. Veio com a vida dele todo um lixo, sei lá, matando, roubando, sei lá o que ele fez. Quando ele está pregado na cruz, ele diz assim, epa, esse homem aí é justo, eu sou digno do meu castigo, mas esse aí mal nenhum fez, recobrou o juízo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Alguém lá daqueles soldados, ou daqueles escribas, daquela elite religiosa que estava ali, quando ouviu Jesus virar para aquele homem e dizer, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não falei que isso aí é um maluco? Falei que isso aí era louco? Não te disse, fulano? Aí, olha o que ele está dizendo para aquele ladrão lá, está dizendo que o cara vai para o paraíso, o cara é maior canalha, já matou, já roubou, já furtou, e ele está dizendo que o cara vai para o paraíso. Deus trata com o homem no momento. Bem-aventurado aquele que tem todos os seus momentos bons, que a sua vida vai ser de fé em fé e de glória em glória. Mas muitos estão que nem uma musiquinha que a gente cantava no tempo do paganismo, lembra? Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas depressa levanta e começa a andar. Lembra dessa musiquinha? Lembra, né, irmão? Era no tempo do paganismo, né, irmão? Era no tempo da Igreja Batista que eu cantava, paganismo puro, eita! Então, irmão, aqui tem um negócio, nesse verso 13, quando diz assim, eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. O Senhor Jesus repetiu essa palavra, lembra? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem uma passagem que também, se não me falha a memória, é Isaías, que diz assim, até anotei aqui, o Senhor diz assim, se eu sou Deus, cadê o meu temor? Se eu sou o Senhor, cadê a minha honra?
Quem teme, teme sempre. Você não pode ter uma vírgula, um lampejo, um parêntese, um colchete em que você não teme. Ali é um buraco, você caiu. E a honra de Deus? Quem honra a Deus tem que honrar sempre. No momento que você não o honrar, você o desonrou. E dependendo do delito, não dá para levantar mais, irmão. É complicado. Dependendo do delito, não dá para levantar mais. Amém? Isso é real ou não é? Pedro deu o seu deslize. No momento ele deixou de honrar, no momento ele deixou, não sei a que ponto eu posso dizer que ele não temeu, enfim, Pedro teve o seu deslize, mas pôde se levantar. Judas teve um deslize, não levantou mais. Então isso é uma realidade. O bom, irmão, é nós caminharmos sempre firmes e constantes. Você não ter a sua vida por preciosa, não temer a nada. Não temer a nada. Se eu morrer, grandes coisas. Se eu morrer, eu não tenho vida. É assim que você tem que se comportar. Se eu sofrer, grandes coisas se eu sofrer. A minha vida pertence ao Senhor. Você tem que saber se dispor de si mesmo, se despir de si mesmo, para que as coisas aconteçam. Tenha muita paciência na caminhada espiritual. Eu já falei, lembra que eu dou sempre aquele exemplo aqui? Eu falo assim, irmão, caminhar com Jesus é assim, vou dar um passo, o chão está firme mesmo, não posso tirar o outro pé de lá, deixa eu ver se isso aqui está firme mesmo, está firme. Então, Jesus, posso ir mais um? Pode, vai de novo. Está firme mesmo? Posso ir mais outro, Jesus? Pode. É assim que se anda com Jesus. Mas tem gente que, não, deixa comigo que eu resolvo. Bluft. Tem nada que a gente resolve, meu irmão. Tudo quem resolve é o Senhor Jesus. Nós não resolvemos nada. Nós somos ovelhas. Diante do pastor maior, todos nós somos suas ovelhas. Não diz a Escritura que haverá um tempo que haverá um só rebanho e um só pastor? Então é assim que Deus já nos olha, todos como ovelhas. Então, se eu tentar andar sem pedir a direção, eu estou frito, irmão. Vou me dar mal. Cristianismo é uma coisa relativamente fácil. É relativamente fácil o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo tem regra. Difícil é você chegar e não conhecer as regras das coisas. Aí você fica, por exemplo, vou construir uma casa. Poxa, eu nunca construí uma casa. Nunca vi ninguém construir. Eu construo? De jeito nenhum. Agora, se eu já vi alguém construir, eu conversei. Poxa, por que isso é assim? Por que esse ferro tem que ser assim? Por que essa amarração tem que ser assim? Por que a base tem que ser assim? Por que a coluna tem que ser assim? Então eu tenho as informações, eu vou e construo, porque as regras de como aquilo funciona estão dentro de mim. Então se torna fácil construir uma casa. Você até brinca, não, isso aqui já é o bastante, mas eu vou fazer mais isso aqui assim, para ficar mais forte ainda. Essa casa aqui é para 2 andares, mas pode botar 5, que eu garanto. Porque você conhece as regras. Quando se sabe as regras, tudo fica fácil. Evangelho é uma planilha, é uma plataforma de regras. As pessoas caem porque são trouxas, caem por causa do seu orgulho, da sua vaidade, porque não querem se curvar às regras. Só isso. Evangelho é regra, irmão. Não tem como errar, não tem como se dar mal no Evangelho. Mas você não pode chegar no Evangelho com os seus conceitos. Não, eu vou fazer. Tu não vai fazer nada, a regra já está montada, tu só tem que andar na regra. Não tem nada para você fazer, não tem nada para você inventar. Tanto que a Escritura chama todos nós de servos, porque os projetos já estão todos na cabeça do Senhor. Ele nos chama para executar os seus planos. E diz, eu não entro em planos feitos por vocês. Não é isso que a Bíblia diz?
Eu não entro em planos feitos por mão de homens. Não adianta vocês fazerem planos, eu não vou entrar. Vocês, se quiserem me seguir, tem que ser meus servos. Realizar, executar os meus planos, os planos do Senhor. Aqui ele diz, o Eterno declara, palavras sem atitude, né? O povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude, me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. A adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Jesus está reprovando quanta gente adora a Deus do seu próprio jeito. Conceitos de homens. Não. Todo bom sentimental, o camarada, não, isso é para a glória de Deus. Irmão, quando você diz que alguma coisa é para a glória de Deus e não tiver na regra de Deus, é lixo. Jesus está cuspindo na tua oferta. Essa lição já deveria ter sido aprendida, né? Chegou Caim diante do Senhor com os seus frutos da terra. Aqui, Senhor, colhi fresquinho. Não quero tua oferta. Não quero tua oferta. Aí vem Abel, Senhor, aqui o novilho que eu matei, tá? Essa eu quero. E não adianta ficar revoltado. Quanto mais você se revolta, pior é o teu buraco, pior é o teu abismo. O Senhor falou, Caim, por que tu está irado? Porque o teu semblante descaiu. Se tu fizer o bem, tu não vai ser aceito, segue a regra. E Caim conhecia a regra? O cabra era filho de Adão, meu irmão. Ousa dizer que ele não conhecia a regra. Se um sabia o que tinha que oferecer, por que o outro não sabia? Se os dois são alvos da doutrinação, como é que chama? Do doutrinamento. Obrigado, irmão. Você tem parte nessa mensagem de hoje. Se os dois são parte do mesmo doutrinamento, os dois tinham a mesma informação. Se Abel sabia que tinha que oferecer sacrifício de sangue, Caim também sabia, mas Caim era aquele cabra. Deixa comigo, aquele hortelã ali, aquela não sei o que, aquele pezinho de feijão, o Senhor está aqui. Não quero isso. Você dá o seu dízimo? Seu dízimo é aceito? Só se existir uma regra de Deus para que ele seja aceito. Senão tu pode pegar a tua casa, vender e morar debaixo do viaduto e dar a oferta, e ela não vai ser aceita. Não vai refletir em nada na tua vida. Tudo que você fizer tem que ter uma regra de Deus. Ah, pastor, mas eu estou precisando comprar uma casa. Eu estou com dinheiro, estou precisando de uma casa. Eu vou comprar. Cuidado, hein? Mas, pastor, onde que eu vou achar na Bíblia uma regra de Deus para que eu compre a casa? Aonde que está essa regra, irmão? Se um sabe, os outros também têm a obrigação de saber. Porque o doutrinador é um só, estou falando para todo mundo há dezenas de anos. Haja mensagem, mais de 1000 mensagens lá na internet. Se um sabe, os outros têm obrigação de saber. Agora, se quem não soube, não tem essa regra. Agora eu quero ver. Agora o pastor se ferrou, vai tropeçar na palavra. Se um sabe, os outros têm obrigação de saber, meu irmão. Simples assim. Toma isso como prumo para a tua vida. Você que não soube onde estava a regra para você, se você pode ou não pode comprar uma casa. Se você não sabia, toma cuidado, porque você está fazendo o que aqui dentro? Hora de decisão? Aprenda, meu irmão. Isso não é slogan, não. Eu não vendo frases nem escrevo livro, não fico rico vendendo livro, não. As coisas que Deus tem revelado nesse ministério são poderosas. Uma frase que eu sempre que leio, ela me impacta, está lá no Facebook. Aquilo, eu sinto algo incrível dentro da minha alma quando eu leio. Parece, deixa eu ver se eu me recordo da frase por completo.
Só acredito na humanidade quando vejo homens iguais a mim. Essa frase me deixa impactado, porque eu não criei essa frase, eu recebi do Senhor. Escreve: só acredito na humanidade quando vejo homens iguais a mim. Eu digo: meu Deus, que é isso? E na hora que eu quis botar assim, Jesus Cristo embaixo, eu falei: não, THL. Né? Outra que eu acho tremenda é: todo mundo concorda com a liberdade de expressão, até a hora em que eu me expresse. Essa eu acho tremenda demais. Essas frases deveriam se chamar frases da madrugada, que normalmente eu pulo da cama na madrugada para ir lá escrever. Ela vem, rompe o meu sono, eu acordo com o negócio na cabeça e vou eu lá escrever. Todo mundo concorda com liberdade de expressão, não concorda? Todo mundo não quer liberdade de expressão, mas a hora que nós falamos, ninguém mais quer esse negócio de liberdade de expressão. Irmão, voltando aqui, o povo honra com os lábios e honra com preceitos que são doutrinas criadas por homens, ou seja, pessoas criando regras de como vai servir a Deus. É por isso que eu estou cuspindo no Deus das Assembleias de Deus, porque se procurar na Escritura, tu não vai achar um Deus compactuado com um político, um Deus que permita a profanação do seu templo, um Deus que permita um político vir segurar no microfone consagrado, porque é comprado com dinheiro de dízimos e ofertas. Você não vai ver Deus. Mas aí não, mas e a interpretação bíblica? Pode ser dúbia, dupla, não, porque tem gente que vê desse jeito, tem gente que vê daquele jeito, nada de conversa fiada. Nós temos um fórum da capital para dirimir as nossas dúvidas. Como que ele se chama? É isso aí. Se você que é um pequenino não sabe, quanto mais esses canalhas grandão. Antes deles deixarem um político entrar na igreja deles, eles tinham que ter ido para Mateus 6,6 e perguntar ao dono da igreja. Ele não tem face dupla. Se aqui ele fala uma coisa, falaria a mesma lá. Mas para eles não interessam. O conceito que eles têm de servir a Deus são as doutrinas que eles mesmos criaram. Doutrinas de mercenário, forma de arrancar dinheiro do povo, tudo isso. Irmão, não refreia a tua língua. Dobra os teus joelhos hoje nesse chão aí e diz: Deus, me dá unção. Enquanto não sentir uma unção na tua língua, tu não vai embora desse lugar, meu irmão. Porque essa dispensação que a gente vai entrar aí, eu vou te dizer por que Deus está chamando ela de dispensação de diamante. O diamante, ele se forma na temperatura da larva de vulcão, irmão. Não existe mais nenhuma pressão na terra que destrua o diamante. E essa é a pressão de 2019. Só quem for muito forte vai continuar intacto, sem nenhum arranhão, porque nós já começamos a incendiar. O nosso folheto falando sobre cocaína, né? Já está rodando por aí, na sociedade. Todo mundo de bom coração vai ver que a intenção ali é boa, mas mesmo aquilo que são boas intenções, vai suscitar guerra pra caramba na sociedade. Deixa as aulas abrirem, deixa isso vazar pelas faculdades, entrar pelas delegacias, deixa isso acontecer aí. Nós vamos suscitar guerra. E tem mais uma coisa, uma frase que eu coloquei lá no Facebook: 2019 suscitarei uma grande guerra com todas as religiões e mostrarei aonde eu verdadeiramente estou, e essa está assinada: Jesus Cristo. Esse ano é para fazer guerra, esse ano é para sair nas manchetes dos jornais: geração de intolerantes,
pastor intolerante, pastor que suscita ódio. Esse ano é para isso. Só diamante vai aguentar a pressão. Porque Deus já falou aqui que vai ter gente com vergonha de usar essa camisa. Não falou? Tô nem aí, meu irmão. Aqui nós temos uma missão e ninguém é enganado. Olha lá aquela placa lá de 1999, diz aquela profecia ali, que aqui Deus realizaria uma grande seleção. Ah, não deu para ler não, que a letra é pequenininha? Está aqui, ó, bem grande, ó, Centro de Seleção e Justiça. Isto é a geração Jesus Cristo. Aqui eu não honro a Deus com os meus lábios, eu honro com a minha alma, com o meu coração, com a minha vida, com a minha história. Aqui não tem negócio de honrar a Deus com os lábios, não. Aqui eu não crio regra, não. Aqui eu executo regras. Aqui eu fui chamado para executar. E uma das regras da geração de Jesus Cristo é cuspir na cara do Deus das Assembleias de Deus. É regra. Não considere outros pastores como pastores. São canalhas e mercenários. Não são pastores, são canalhas. Isso é regra. Ah, pastor, mas eu não vejo essa regra na Escritura. Volta, vai estudar, que você vai ver que Deus já disse que aqui ia trazer coisas extra-bíblicas acima da palavra, porque o Deus da geração de Jesus Cristo não é limitado por um livro. Ele é transcendental. Quantas vezes se diz que Deus é transcendental, mas você quer fechá-lo numa caixinha, num livro? Não, isso não está na palavra. Te enxerga, meu amigo. Não é você que tem que estar na palavra, a palavra que tem que estar em você. É a palavra que te conduz e não você que conduz a palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o quê? Ah, então é ela que me conduz, não sou eu que levo ela. É ela que me leva. E Deus não está mudo. Aleluia, Deus. Muita coisa tem ainda para vos dizer e vós não podeis suportar. Você está pensando que aquilo está limitado a tempo? Você está pensando que essa palavra já se cumpriu, que Jesus já disse? Eu vou explicar. Porque ninguém nunca explicou. Eu vou explicar. Sou o primeiro sobre a terra a explicar isso. Mas graças a Deus que não serei o último. Quando Jesus diz assim para aqueles discípulos: muita coisa eu tenho ainda para vos dizer, mas vós não podeis suportar, não estava relacionado ao tempo em que Jesus viria dizer essas coisas. Estava relacionado à condição espiritual, o crescimento daquelas pessoas, o entendimento delas. E hoje Jesus tem falado as coisas que queria falar a mim. Aquela palavra se cumpriu aqui na geração de Jesus Cristo. Por isso ele falou: eu te darei coisa que nem aos apóstolos eu não dei. Eles nunca tiveram crescimento suficiente para ouvir o que eu tenho ouvido e você tem recebido. Nunca tiveram. O próprio Deus já falou aqui. Eles andaram comigo, eles comeram comigo, eles até morreram por mim, mas nenhum deles me conheceu como você me conhece. Quanto mais se conhece uma pessoa, mais se conhece do que dessa pessoa? Do caráter dessa pessoa, da doutrina dessa pessoa, do julgamento dessa pessoa. Pode ter certeza, meu irmão, eu hoje daria aula para Pedro, Paulo, Tiago, João. Pode ter certeza, eu hoje daria aula para Daniel. Com que Jesus me concedeu, esses grandes homens e amados homens seriam hoje meus alunos. Porque eles viveram uma glória numa dispensação chamada evangelização, mas nós estamos além dela. Nós estamos num degrau acima chamado restauração.
Você lembra de uma profecia que teve aqui? Que tinha uma espada que vinha do céu e ninguém pegava ela. Num chão de terra batido, a espada vinha e caía, ninguém pegava a espada. Aí vinha uma serpente enorme e pegava aquela espada e tentava esconder a espada. Você lembra a espada? Você lembra dessa profecia? Mas aí vinha eu e via a espada, pegava a espada e com a espada eu cortava a cabeça da serpente. Como se chamava a espada? Restauração. Ninguém pegou nessa espada e o diabo tinha escondido ela. A minha fome e sede por justiça foi tanta que Jesus me revelou a restauração. Irmão, Jesus já tem falado coisas para mim que me deixaram assim. Eu disse: Jesus, tem misericórdia da minha alma, tem compaixão de mim, que eu não me reconheço como além de barro, tem compaixão da minha alma. Mas Jesus já falou para mim: se não fosse você, o meu projeto não se cumpriria. Dá para você acreditar nisso? Dá para você entender uma coisa dessa? Quantos chegariam diante de delegado, como eu cheguei, e diria o que eu disse? Quantos, meu irmão? Quantos seriam afrontados por delegados, rodeados de policiais civis, e manteriam firme a sua postura como eu mantive? Quantos? Hoje tem muitos, mas antes de mim não tinha ninguém. Hoje tem, hoje você está dizendo, e está certo mesmo, você está dizendo: não, eu mantenho sim, mas você veio depois de mim. Antes de mim, ninguém. E a prova disso é que teve mais 2 casos de pessoas afrontadas pelo mesmo delegado, e eles arrancaram os seus vídeos da internet e pediram desculpas. Eu botei mais vídeo e mandei eles para o raio que os parta. Desafiei todo mundo. E Jesus falou: tu me deste um presente, eu vou poder cumprir o que eu tenho nesses últimos dias por causa da tua vida. E você, irmão, o que você tem feito da tua vida? Eu vou falar de novo. Eu não tenho sido exemplo suficiente, não. Um ímpio, um irmão meu de sangue, que não tem Deus, não tem nada com Deus, não tem nada. Eu fui fazer uma visita a esse irmão há anos atrás. Eu estava na casa dele lá, passei por lá de carro, eu falei: vou entrar aqui. Entrei, estava lá batendo um papo com ele. Um papo, né? Que papo você tem com uma pessoa que não conhece Jesus? Estava lá fazendo uma horinha, para não dizer: pô, meu irmão me abandonou. Abandonar, na verdade, já abandonamos mesmo, não tem jeito. Não tem condição de eu andar com os meus parentes, com os meus irmãos carnais, se não for de Cristo. A família é de Cristo. Tem outra frase que eu coloquei lá na internet, né? Quem se converte ao Evangelho, muda de família. Mais ou menos isso. E aí, esse irmão, entrou uma pessoa lá, bateu na porta dele: o fulano tal. Aí chegou lá, ficou conversando, trocando uma ideia, aqueles papos que não tem nem sentido, mas é conversa de quem não conhece Deus, e está lá, conversa sadia, mas sem Deus. E de repente, meu irmão de carne vira para o rapaz e diz assim: tu quer uma prova de que Deus existe? Olha para esse homem aqui. Esse homem estar vivo é um milagre. Ele falou: enquanto você vê esse homem vivo, de pé, saiba que existe um Deus. Um ímpio, pelo amor de Deus, meu irmão, um homem que não me ouve pregar nada, um homem que nunca me ouviu ensinar, um homem que só ouviu de mim notícias no jornal e na televisão, disse isso. Então isso tem que te tocar, isso tem que te envergonhar ou tem que te acordar. Um ímpio disse isso. Quer uma prova de que Deus existe? Olha para a vida desse homem aqui. Esse homem está vivo, é um milagre. Não honre a Deus só com os teus lábios, honre com a tua vida.
Honra com a tua vida, meu irmão. Se Deus te pedir um filho, entrega. Te pedir o teu pai, entrega. Te pedir qualquer coisa, entrega. Porque o filho tu vai perder mesmo. Você sabe que você vai perder seu filho, não sabe? Não tenha dúvida, você vai perder o seu filho. Passarinho cresce, bate asa, ó, e quer ninho. Você sabe que vai perder. Às vezes minha mãe diz assim: poxa, o que foi? O trânsito tá ruim? Que você não consegue vir me fazer uma visita? A visita é só descer aquelas escadas ali. São 15 degraus para visitar minha mãe. Às vezes eu passo 3 semanas sem ir lá embaixo. E ela, pô, me abandonaram. Ninguém abandonou ninguém. Mas cada um toma rumo. A sua vida de cada um toma rumo. Você sabe que você vai perder seu filho. Você sabe que você vai perder seu pai. Aí Jesus vem e diz assim: trabalhai pelo que permanece para a vida eterna. Quando eu falo vai perder, meu irmão, não quer dizer que você vai ter que abandonar ninguém, não. Mas você é obrigado a priorizar Deus. O que te atrapalhar dessa prioridade a Deus, você tem que abrir mão. Tem que abrir. Não existe mais, nem porém, nem contudo, nem todavia, nem entretanto. Não existe. Se Deus der uma direção, meu irmão, você é obrigado a abrir tudo, abrir mão de tudo. Senão daqui a 2 anos, 3 anos, vão te encontrar pelo caminho e vão ver um zumbi passando. Honra a Deus. Sabe como é que se honra a Deus? Morrendo pelos seus conceitos, morrendo pelos seus princípios. É assim que se honra a Deus. Vem Jesus e diz para os judeus: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não, nós temos por pai Abraão, somos discípulos de Moisés. Ele diz que nada, o pai de vocês é o diabo, vocês não têm nenhum Moisés como exemplo. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, porque a meu respeito, Moisés escreveu. Então, meu irmão, vigie a sua vida, para que você não esteja honrando a Deus mecanicamente, ou criando a sua própria doutrina, com os seus próprios conceitos. Não, eu estou servindo a Deus. Por quê? Qual a regra que Deus te deu para servir a Ele? Eu jamais ousaria fundar a geração Jesus Cristo, e Deus sabe muito bem disso. Jamais eu faria isso, longe de mim tal coisa. Mas o Senhor veio e disse assim: vai para a tua casa e funda a minha igreja. E eu sabia que era Ele, eu não podia voltar atrás, eu sabia que tinha que honrá-lo. Ou eu honraria a Deus, ou eu o desonraria, porque se Ele veio até a mim, Ele queria que eu o honrasse fazendo aquilo que Ele desejava. Eu estava na época numa outra igreja chamada Palavra Viva, com outro pastor. Eu era o braço direito lá, embora ele nunca tenha me dado nenhuma honra. Até a mulher dele tinha mais expressão dentro da igreja do que eu, sendo eu o braço direito, sendo eu o cara que dava aula de Bíblia, enfim. E quando ele falou: não, você está seguindo por profecia, você não tem que ir embora não tem que abrir igreja nenhuma não. Ninguém nunca quis perder o tupi, a verdade é essa. Todo mundo que conheceu o tupi, ninguém queria perder o tupi. Porque cá entre nós, se tinha um cabra que trabalhava dentro de igreja, esse cara se chamava tupi. Porque nunca queria saber de nada. Eu saía de manhã para o trabalho da igreja, suava, voltava em casa, engolia um prato de comida, voltava de novo para a igreja, e no culto da noite eu chegava em pedaços, enquanto que os retardados chegavam lá tudo engomadinho, tudo bonitinho, ainda me criticava. E as meninas, namoradinhas dele, olhavam e o cara todo sujo por fora, mas por dentro brilhando como ouro e diamante. Hoje, eles continuam todos engomadinhos por fora, e não tem o que eu tenho, nem por dentro e nem por fora.
Então, meu irmão, trabalha, se dispõe, se empenha, se entrega, abre mão de tudo. E lá eu trabalhava para valer mesmo, trabalhava, me entregava por completo, sem querer saber de nenhum retorno, sem querer saber de nada. Assim que você tem que fazer, meu irmão, se entrega, deixa Deus ser Deus, deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus fazer o que Ele deseja fazer. Não crie regras para servir a Deus, deixa que Ele crie, Ele dite as regras para você. E é assim que você vai vencer, irmão. Se o Senhor é Deus, onde está o seu temor? Se Ele é Senhor, aonde está a sua honra? Porque vai chegar uma hora que você vai ter que mostrar se realmente teme e honra a Deus. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Você ouviu Deus falar nessa noite? Você ouviu voz de Deus ou voz de homem? Deus, o Deus Todo-Poderoso, falou contigo nessa noite, falou conosco nesta noite. Deus me deu uma palavra e Ele confirmou pelo sacerdote desta casa. E Deus manda dizer assim à igreja: diz o Deus Todo-Poderoso, ou tu serás Pedro neste lugar, ou tu serás um Judas me traindo até a morte, manda dizer o Senhor. Foi voz de Deus ou voz de homem que você ouviu nesta noite? Deus falou neste lugar. Deus me deu uma visão. Todo o santuário, toda a igreja, eu vi toda a igreja incandescente, toda a parede da igreja, todo o templo, como uma fornalha de fogo. No meio da igreja, eu vi os diamantes de Deus. E Deus manda dizer desta maneira, mais uma vez manda dizer o Senhor: eu revelarei o meu nome às nações, eu revelarei a minha glória que está nesta casa, eu revelarei às nações. Diz o Senhor, o meu nome é este, o Deus da geração, Jesus Cristo, este é o meu nome. Manda dizer o Senhor, fazes guerras, anunciando o meu nome, o Deus da geração, Jesus Cristo, manda dizer o Senhor. E quando eu tive esta visão, uma unção desceu sobre este lugar, o fogo tomou a congregação, os diamantes estavam no meio do fogo. A unção para 2019 será tamanha, manda dizer o Senhor: instale a minha guerra, declare o meu nome, manda dizer o Deus desta casa: chegou a hora da guerra, chegou a hora da guerra, declare o meu nome, diz o Senhor. Assim diz o Deus Todo-Poderoso: declare o meu nome, manda dizer o Senhor. Está aí.
Aleluia. Rapaz, irmãos, mestre, assim que o Senhor iniciou a oração, Deus me deu uma visão. Eu via esses folhetos descerem do céu, mas os folhetos estavam descendo banhados em sangue. Alguns desciam sem estar banhados em sangue. Eles vinham caindo sobre a cidade. Os que não estavam banhados em sangue, quando eles tocavam o chão, eles também eram ensanguentados. Mas interessante na visão que eles não caíam no chão. Eles ficavam no chão inclinados, como se ficassem em pé. Mas quando eles tocavam o chão, eu via que eles também eram banhados em sangue, esses folhetos. E eu via um especificamente, ele descia, o Alexandro, e ele vinha no teu rosto. Quando eu olhava para você, a sua boca, os teus olhos, o seu nariz, eles transpassavam esses folhetos, irmão. Era assim que eu via o irmão. E ainda nos louvores, aquele louvor, no terceiro louvor, segundo louvor, eu vi vários anjos. Esses anjos, eles começavam a saltar aqui, mestre, começavam a dançar, mas eles tinham espadas. E tinha outros anjos vestidos de guerreiros, e eles ficavam observando aquilo. Eu vi várias espadas sobre a congregação. E agora, quando o irmão André começou a entregar, esses mesmos anjos tornaram a voltar aqui enquanto o irmão estava entregando a profecia. Eu tive uma visão, mestre, com os irmãos de Blumenau. Eu via uns 3 irmãos, eu olhava as pernas deles eram fortes, assim, um pouco gordas. E eles tinham as pernas iguais. Então eu perguntei a Deus o que significava aquilo. E o Espírito Santo dizia que aquelas pernas que estavam nele eram suas pernas, irmão Rômulo. Incrível, pastor. Eram as pernas do irmão Rômulo que estavam neles. E ali essa visão cessava. Durante a palavra, eu vi 3 homens diferentes aqui assistindo o culto. E um desses homens me chamou a atenção que ele era ruivo, mestre. Mas eles não eram de épocas iguais, eram de épocas diferentes. As roupas eram diferentes, não eram da mesma época. E eles ficavam no meio da congregação assistindo o culto. E ainda no começo, mestre, nos louvores, eu via sangue aqui na frente, enrolado como tapetes. Então eu via esse sangue ser desenrolado sobre a congregação. E quando ele tocava as pernas da irmã Cláudia, eu via a irmã Cláudia, a senhora ficar completamente em sangue. Eu olhava para a senhora, eu não via a senhora, eu só via sangue em forma de pessoa. E ali essa visão cessava, mestre, até aqui. Rapaz, igreja. Mestre, no momento em que o senhor falou que havia verdade em terreiro e mentira na Assembleia de Deus, Deus me deu uma visão. Eu vi 4 espadas saírem do púlpito, 4 espadas totalmente negras, as lâminas e o cabo. E nessas espadas saía fumaça, e elas saíam. Eu só vi o momento que elas saíam do púlpito. Nesse momento que o senhor disse isso, foi essa visão que Deus me deu hoje, até aqui, mas...
Amém. Esse rapaz aí que está na última fileira lá, eu vi você numa espécie de uma cápsula, só que ela era totalmente aberta na frente, ela fechava as tuas laterais, fechava em cima, e ela era totalmente aberta, e essa cápsula ela se virava e ficava para o púlpito, exatamente assim. Seminários e pregações, consuma eles mais do que a comida ou a água que tu comes e tu tomas. Inclusive, perca horas de sono, diz o Senhor. Viva isso, consuma isso. Deus tem uma obra na tua vida. Eu vi aqui cetros voando, alguns cetros eles voavam pela congregação durante a palavra. Amém. Tive uma visão com o irmão Jorge. Eu vi você, irmão, como se você ficasse mais novo. Como se Deus te colocasse com uma... Assim te diz o Senhor: esse ano eu te darei vigor, te darei disposição, eu renovarei os teus anos, te darei um fôlego novo, te darei força para que tu trabalhes na minha obra incansavelmente, diz o Senhor. Uma hora eu olhei para dentro da salinha ali, eu vi o Afonso de pé ali dentro, mas ele não estava de pé, ele estava sentado, mas eu vi ele de pé assim, olhando assim ali dentro assim, e foi muito real, até eu entender que foi uma visão. Amém. Tem uma palavra de Deus. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo: eu, o Senhor, separarei guerreiros que não voltarão atrás, diz o Senhor. Serão poucos, mas eu contarei com esses que eu separar. Darei ordens ao meu sacerdócio, que muitos dirão loucura, porém esses que eu separei como guerreiros, diz o Senhor, essa palavra explode dentro de mim, guerreiros. Haverá uma guerra esse ano, haverá uma guerra, diz o Senhor, e eu já tenho separado guerreiros. Levantarei alguns que ninguém acreditará. Eu já separei guerreiros, pois a minha guerra está próxima, diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Aleluia. Alguém mais? Amém, paz. Mestre, sobre os folhetos da cocaína, eu vi bicho nas mãos de pessoas e vão carregar esses folhetos. Tem pessoas que Deus não aprova que façam esse trabalho. Eu vi pessoas com um bicho nas mãos mesmo, a mão branca, um bicho nas mãos, por carregar esses folhetos. Não estão aprovados para essa guerra, para esse trabalho. Deus vai nos dar
muito em breve, camisa, novas camisas, com formato de um diamante, em um formato de um diamante. Porém, essas camisas não serão entregues a todos. Somente uma pequena, muito pequena quantidade de pessoas receberão essas camisas. Todas aquelas placas, todas, das profecias estão diamantadas. Todas elas eu vejo diamantadas. Todas. Novas placas virão. Amém. Assim diz o Deus da geração, Jesus Cristo. Quando o irmão Marquinho estava entregando aqui sobre os folhetos, Deus me deu uma palavra. Os trabalhos a serem realizados nesse lugar é trabalho para aprovados, e você sabe muito bem se você está ou não aprovado. Essa palavra é uma misericórdia do Senhor, pois eu agirei de tal forma com os hipócritas que encostarem a mão nos meus trabalhos para se aparecer no meio da congregação, agirei como eu agi com Urias. Extirparei a vossa vida, e não digam eu ainda vivo, pois vegetarão sobre a terra. Assim diz o Senhor. Marquinhos, no momento que você estava entregando a profecia, Deus me mostrou você em chamas. Eu via você falando, mas você estava em chamas. E Deus manda dizer o seguinte: chegou o ano. Esse é o ano do cumprimento, manda te dizer o Senhor. Tudo será cumprido esse ano. Tudo. A unção, diz o Deus desta casa, a unção eu derramarei, cumprirei tudo aquilo que eu falei contigo lá atrás, lá no passado, trarei esse ano sobre a tua vida, manda dizer o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia. Sentado mesmo do jeito que você está, eu quero estar orando nesta hora. Deus, a Escritura diz que a justiça começa pela tua casa, e nós temos visto, Senhor. O Senhor, inclusive, falou de um tempo o qual nós temos entendido, Deus, que para aquilo que tu farias em uma primeira etapa, cumprido está o tempo. Agora eu te peço, Senhor, que tu te lembres dos blasfemadores do teu nome, daqueles, ó Deus, que quiseram destruir a tua obra, o teu nome nesse lugar, daqueles que viram claramente, ó Deus, o passo, as realizações do teu Espírito neste lugar, e ainda assim, Senhor, ousaram se levantar contra, Deus, sabendo claramente que eras tu numa obra tremenda, mas por causa dos seus orgulhos, das suas vaidades, das suas quedas, ó Deus,
tentaram apagar o teu nome e a tua obra, denegrir os teus servos neste lugar. Lembra-te, Senhor, da promessa que fizeste, dos teus ciclones, furacões e vendavais, que tu disseste as ruas invadidas, e os teus anjos, anjo da justiça e do juízo, com espadas nas mãos, adentrando as casas, ó Deus, invadindo todo o bairro, para fazer justiça ao teu nome, justiça à tua obra, justiça à renúncia dos teus servos, Deus. Lembra-te daquela mulher que bateu de porta em porta, para impedir que servos teus viessem a este lugar. Tu chamaste e ela foi lá, Senhor, para desfazer o teu chamado, tentando. Lembra, Deus, que ela não fique de pé, que ela não fique impune. Lembra, Deus, de todos aqueles que cuspiram na tua obra neste lugar, no teu nome, no nosso suor, no nosso sacrifício. Lembra, Senhor, que servos teus se deslocaram em trens, em metrôs, dentro de ônibus, ó Deus, subiram este morro a pé para honrar o teu nome. E, Senhor, e foram agredidos, e foram, ó Deus, difamados, e foram afrontados. Lembra daqueles que com arrogância cercaram o teu santuário, que como cães raivosos, Senhor, latiram nesta porta. Lembra-te deles, Deus. Põe o teu anjo da justiça e o anjo do juízo para cirandar mais uma vez, Deus. Porque o Senhor disse: o juízo começa pela minha casa, mas o mundo não fica esquecido, Senhor. Por isso vai, Senhor, adentra, passa as ruas, adentra as casas, encontra os blasfemadores do teu nome, os afrontadores do teu santuário, como Senaqueribe, Senhor, que gritou, assim muitos gritaram, Deus, mas a filha de Sião maneia a cabeça, Deus. E o Deus da geração Jesus Cristo não terá por inocente aquele que for culpado. Essa é a tua palavra, e o nosso clamor, Deus, é simples: justiça, Deus. Porque o Senhor disse: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Lembra-te de todos aqueles, Senhor, que espreitaram os teus servos para desviar-lhes do caminho, que, ó Deus, sem motivo, sem causa e com mentira consciente, tentaram denegrir o teu nome neste lugar e a nossa entrega e a tua obra, Deus. Lembra-te deles essa noite, Deus. Antes que o relógio marque meia-noite, lembra-te deles, Deus. E que na meia-noite, Senhor, o assombro lhes persiga, Deus. Como Deus vingador que tu és, realizador da justiça, não tenha o culpado por inocente, Deus. Não importa onde eles tenham se escondido, se tomaram as asas da alva ou se habitam nas profundezas do mar, Senhor, que a tua mão de lá os arranque, Senhor, e os ponha diante do teu tribunal, Senhor, aonde ali a justiça será feita, Senhor. Assim nós entregamos nas tuas mãos todos aqueles que blasfemaram do teu santo nome e da tua obra neste lugar. Julga-os, Deus, pois neste ano nós contemplaremos a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Verdadeiramente a minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. Davidson, assim diz o Senhor: por que te abates? Por que está o seu coração em aflição? Eu, o Senhor, te conheço e eu te amo.
E o Senhor me mostra uma cadeira envernizada. Essa cadeira é muito bonita. E vejo nas suas mãos uma furadeira e uma chave de fenda. Atenta para esse detalhe. Somente tu podes ver. Amém, Deus. Aleluia. No momento da oração, Deus me deu uma palavra. E Deus manda dizer... Deus manda dizer: eu caçarei os blasfemadores do meu nome, os que desprezaram o meu sangue nesta casa, os que zombaram desta casa, do meu nome que está erguido neste lugar. Eles fugiram como caça, eu os alcançarei com o meu arco e com a minha flecha serão meus alvos, diz o Deus Todo-Poderoso, o que pisa esta terra nesta noite. Alexandre, Deus manda te dizer nessa noite que Ele vai te presentear pela tua renúncia. Ele vai te presentear. Sobre o teu braço esquerdo e o teu direito, Deus está colocando um bracelete de ouro nessa noite. Aleluia. Não se abate. Você cujo coração é voltado para Deus, você que não é prepotente e arrogante, eu conheço meu Senhor e eu te digo, você cujo coração é verdadeiro, Ele conhece o teu erro, e quando Ele vê um verdadeiro cair, Ele estende a mão para levantar. Não te abate, não te abate. E essa revelação não foi dada a mim, não, mas eu vou transmitir. Aquele homem que esteve aqui no último culto, ele é sim um adúltero, canalha e safado. E o adultério dele é com a Mônica. Ele é um safado. E eu orei tanto para ele voltar nesse lugar. Mas você pode descobrir o quanto Deus é poderoso. Diz para ele que o Deus da geração Jesus Cristo mandou o pastor Tupirani dizer isso para você transmitiu para ele. Diz para ele, se ele é homem e quer bater boca ou sair no braço, ele pode vir aqui, o endereço é o mesmo, nós não vamos sair daqui. Dá esse recado para ele. Dá esse recado para ele, porque você vai ver que Deus tem uma obra ainda contigo. E ela vai começar aí. Pega o teu coração sincero, meu irmão. Pega o teu coração sincero e diz para Deus, eu te amo. Ele vai te olhar caído e na lama e vai te traçar uma placa de retorno. Grandes coisas fará o Deus da geração Jesus Cristo. Quando tu olhares para o mar vermelho que se abriu, quando tu olhares para o exército de Faraó massacrado, sabe o que você vai dizer daquilo? Brincadeira de criança. Fala, irmão. Aleluia. Mestre, quando o Senhor iniciou o clamor, e o Senhor mencionou uma mulher, eu via nessa rua uma mulher. Essa mulher estava com uma saia. E o tempo inteiro que o Senhor falava, essa mulher começava a rebolar.
e a saia dela começava a dançar. E o tempo inteiro que o Senhor orando, a saia dela ia rodando. Depois eu vi descer na saia dela punhais. E ela continuou dançando, e o Senhor continuou orando. E a saia dela ia subindo. No final da oração, ela rodou, esses punhais cortaram a parte de baixo, cortaram a parte do meio dela, e ela caiu no chão em 3 partes, mestre. E ali a visão cessava. Quando começou o culto, houve várias espadas sobre a igreja e elas cortavam, sem auxílio de mão, de um lado para o outro, várias espadas. E ali naquele canto surgiu um vento, e aquele vento levantou daquele canto e levantou para esse lado de cá. Altair, quando você falava com Alexandre, Deus mandou te dar uma palavra. Não comete os mesmos erros. Deus disse assim: o tempo passou, o ano virou, que não é o meu tempo. Mas manda dizer a vocês, a história não acabou. Amém. Quando o senhor, mestre, estava fazendo essa oração, eu vi o senhor com 2 lanças nas costas. Quando o senhor começou a oração, o senhor pegou uma das lanças e apontou ela assim, a lança, e atrás do senhor abriu-se, como que se aqui fosse aberto, e eu vi com um sol muito forte, e o Senhor como se subisse num monte, um monte pequeno, e o Senhor apontava e saía. Eu não sei se era um homem, se era um anjo, se eu não sei. Eu vi um grande exército saindo e ele corria adiante, e o Senhor ficava com essa lança assim apontada. E na palavra que eu entreguei aqui, eu falei, eu pensei uma coisa, mas foi tão rápido, eu falei Urias, não é Urias, é Uzá. Amém. Eu vi também os pés de 3 cadeiras sendo cortados. Dessas cadeiras, pessoas que estão aqui dentro sentadas, eles eram cortados no meio. Da Rosana Leal, da Maria e da Vieira. E eu vi uma nuvem negra sobre o céu. E Deus mandou falar ao Alex: Alex, lembra daquela nuvem negra? Ela irá te alcançar. Alguém mais? Então nós vamos ficar de pé. Se amanhã é um dia de juízo,
Você tem uma noite inteira para se apresentar diante de Deus. Mas quem se apresenta por 5 minutos, nem acredita que virá um juízo. Faça como Davi: em lágrimas faço nadar a minha cama. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Bendito Deus, fortalece o teu povo, porque se a obra fosse fácil, Deus, não haveriam templos suficientes no mundo para nos reunirmos. Mas a obra é muito difícil, é dura, Senhor. A regra é simples, mas se manter na regra significa encarar o mundo, ó Deus. Somos ovelhas que lutamos contra os dragões. Mas tu, Senhor, és poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Por isso, Senhor, nos leva na tua graça, debaixo das tuas onipotentes asas. Amém. Aquela visão que eu tive de tia Afonso, se levantava, eu te via como perdido, e eu tenho uma palavra do Senhor para ti. Há tanto tempo tu estás aqui, ainda estás perdido nas coisas mais simples. Tu te encontra no momento da tua vida onde tu não sabes para onde ir. Assim diz o Espírito Santo. Ele te dá um conselho. Quebra-te, como nunca te quebrastes. É necessário, eu ainda te vejo inteiro. Tu precisa se quebrar, homem. Tu precisa se quebrar. Tu estás perdido. Dentro da glória ainda tu estás perdido. Tu precisas se quebrar. Deus tem algo ainda na tua vida, mas é necessário que tu se quebre. Nunca mais, escuta isso, homem, nunca mais tu pode ser igual. Se tu quiseres permanecer, tu tens que se quebrar. Tu estás totalmente perdido. Tu precisa se quebrar, se aniquilar. É necessário, é o único jeito, é a tua única chance, diz o Senhor. Senão tu se perderás mesmo no meio do paraíso. Assim, bendito Deus, despede-nos. Nós lutamos, Senhor. Lutamos, reconhecendo a pressão do mundo, mas desejando ser fiel até a morte, porque o Senhor nos recrutou como os seus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Vamos em nome de Jesus.